sempre morei em zona rural. Eu mudei de cidade, fui morar em Nova América. E antes do 9º ano eu retornei para Nova Glória para poder, né, terminar o ensino fundamental lá. Então eu prestei o vestibular aqui para o Instituto e consegui passar. Eu atualmente estou morando com a minha avó, porque a minha mãe ela mora em Nova América, um irmão e uma irmã, um casal de irmãos. São mais ou menos uns 35 quilômetros da minha casa aqui e eu faço esse percurso todos os dias. Eu vou até a cidade mais próxima, que é o Jardim Paulista, e pego, né, um transporte, que é um ônibus que vem para cá, para o Instituto. Tranquilo, né? Não, né? É difícil, mas tem que estudar, né? Tem que sair. Achei ruim dele sair, mas para ele foi bom. Mesmo sendo muito longe lá de casa, aqui do Instituto, eu busquei a instituição porque é uma instituição pública, né, de ensino de qualidade, que a gente tem acesso a vários auxílios de permanência, a várias bolsas, né, que a instituição oferece para que a gente tenha permanência aqui. O IF, ele tem a Gerência de Assistência Estudantil, que é a GAI, e a Gerência de Assistência Estudantil, ela dá total apoio ao interno aqui, com assistente de aluno, refeitório. A qualidade do Instituto Federal, primeiramente, né? Porque aqui na região é uma das melhores escolas de ensino médio. Eu, ao mesmo tempo que eu estou formando no ensino médio, eu também tenho uma formação técnica. Eu pego um diploma de um técnico. Profissionalizante, que a gente já sai, se a gente não quiser fazer uma graduação, trabalhar na área técnica. Eu saí do Instituto em 2010, dezembro. 2011, em março, eu iniciei como técnico agropecuário. Eu tenho aqui o IF como parceiro nosso. Temos já agrônomos, né, que trabalham com a gente no IF. Como se diz, o meu ponto de partida acho que foi o Instituto Federal, né, hoje, que é a antiga Escola Agrotécnica. Eu tenho alguns deles que hoje, né, começou a trabalhar e falaram, não, eu quero agronomia. Eu falei, vai lá. Ele falou, eu ainda volto para chutar. Eu falei, então vai estudar, moçada. A lei do Michel Foucault, né, que fala muito sobre a evolução do sistema carcerário, como que foi o sistema prisional. Meus pais nunca falaram que eu tinha que trabalhar. Sempre trabalharam para poder me ajudar a permanecer aqui também. E por causa das bolsas também, isso me ajuda muito aqui na instituição, né? Porque aí eu já tenho minha própria renda e eles não precisam preocupar tanto comigo, né? Não é trabalhado só na teoria, envolve muita prática, e por isso nós temos muito acesso nos laboratórios químicos, biológicos. Então, a todo momento, a gente tem aulas que disponibilizam esse conhecimento da vida real pra gente. A gente sai para campo, fazemos viagens técnicas. Porque através do Instituto a gente vê que a gente pode trabalhar com extensão de iniciação científica. Se a gente tivesse em outra escola, talvez a gente não teria essa oportunidade. Desde quando eu comecei a cursar o curso de meio ambiente, eu despertei uma paixão muito grande por essa área, que eu nunca imaginaria, antes de eu entrar aqui, que essa seria a área que eu queria escolher para minha profissão. Tudo aquilo que eu recebo aqui na instituição, eu tento levar para ter melhoria no meu município. Isso aqui eu estou fazendo um processo de estaca, aí onde tem essa parte dessa raiz gemífera aqui, essa aqui vai sair as raízes, essa aqui vai sair a parte de cima da copa da árvore. O processo é chamado de estaquia. Na verdade, as escolas, né, integradas, as escolas técnicas, têm um diferencial muito grande. Então, em qualquer lugar que você perguntar, você vai ver que os alunos eles têm essa visão diferenciada justamente por terem essa possibilidade de fazer extensão e pesquisa, né?
para atender a necessidade da sociedade, né? O Instituto dá todo o apoio e a gente leva a instituição e os conhecimentos ou o que for necessário para a comunidade, que é externa ao Instituto. Então, eu estudei aqui em 2005, 2006, foi da primeira turma de técnico em meio ambiente. Nessa época a gente montou um projeto aqui de trilhas ecológicas. Agora a gente pega a mão do colega. Para aquela energia. Não esperava mesmo, era um projeto apenas de iniciação científica, né? Que era para a gente conhecer também a mata da escola. E a gente não imaginava o tamanho que esse projeto se tornaria e que se tornaria um projeto permanente. Foi em 2004, 2005 foi inaugurado então o Centro de Ecoterapia. Um trabalho social que é feito, que atende tanto a comunidade interna, né, e a comunidade externa, que aqui a gente atende os 26 municípios, né, do entorno do Vale do São Patrício. Para os praticantes não tem custo nenhum, né? Então aqui o IF mantém toda a estrutura, o trato dos animais, né, o veterinário, a alimentação, a pastagem. Nós temos esse projeto com a questão da conservação e multiplicação de bromélias com ocorrência no cerrado. E nós fazemos a multiplicação e a conservação desse material aqui no laboratório. Uma estrutura dessa, um laboratório desse porte, permite conservar esse material, multiplicar esse material aqui in vitro e o melhor de tudo, capacitar esses jovens, esses estudantes dos cursos técnicos de graduação a trabalhar com a técnica da cultura de tecidos, aprender a multiplicar plantas in vitro, né, e contribuir de forma significativa na conservação da nossa biodiversidade. O projeto Plantando Verde no Vale do São Patrício, que ele busca estimular a produção de mudas e, com isso, fomentar a recuperação de áreas degradadas na região. Então a gente teve cursos também que ensinam a comunidade a fazer algumas mudas, né? Para elas poderem, tanto se quiserem vender para ter uma geração de renda extra, ou se quiserem usar em suas áreas também. Num segundo edital, a gente pensou em trabalhar com produção de mudas e estimular também o consumo de plantas alimentícias não convencionais, que são essas plantas que a gente tem, né, nos quintais da gente, que muitas vezes não são valorizadas. E tem outro projeto também que eu faço parte com o Zé Paulo e o Wallace, que a gente atende a comunidade Calunga, quilombola do Engenho 2 de Cavalcante, Goiás. A gente trabalha lá com punks, que são plantas alimentícias não convencionais, né? E a gente está tentando resgatar os saberes culturais que são esquecidos ao longo do tempo, né? Tentar solucionar problemas que a gente tem na comunidade através da articulação do conhecimento que eles adquirem aqui dentro. Então, eu acho que para a formação do aluno é muito importante e também é muito importante para a comunidade ter essa possibilidade. E nem quero. Mesmo assim, ele insistiu. Vivia me rodeando. Chegava de vez em quando sem me dar satisfação, vinha dia sim, dia não, mas um dia eu sumi. Não dei notícias. Não é que ele... Mas eu posso coexistir com o caos, se for um pouco mais de paz. E quem diria? Somos todos guerreiros manchados de uma guerra inacabada. Eu não tenho todo conhecimento do... O diferencial da nossa instituição é porque a gente tem um corpo docente que é um corpo docente efetivo e que vai mesmo atrás para poder levar a gente para poder ajudar a sociedade. A gente tem doutores que ajudam, que pensam no bem-estar social, que vê a demanda da sociedade e ainda, no mais, eles incluem a gente para poder fazer parte, para a gente poder também receber esse conhecimento. Então, eles conduzem a gente, né, em todo o processo, na nossa sociabilidade, para a gente conhecer culturas diferentes. A perspectiva, a impressão de mundo deles e até as possibilidades que eles ganham ao entrar aqui, elas aumentam muito, né? Então, eu já vi muitos casos aqui de crianças que vieram, né, de uma comunidade pobre, de uma família sem recursos financeiros, que jamais imaginavam que ia virar doutores e que hoje são, porque tiveram essas possibilidades aqui de estarem num ambiente que eu acho que estimula o crescimento, né? Eu, por exemplo, quando eu saí de casa para morar aqui no Instituto, eu tinha 14 anos. Mas eu vejo que hoje eu sou uma pessoa muito melhor, com mais responsabilidade e também eu tenho um pouco de opinião crítica própria.
expectativa hoje, pra falar a verdade, é passar na faculdade para ter história, entendeu? E voltar para minha comunidade, tá? Levar meu conhecimento, entendeu? E mostrar para os outros lá. É a mudança que minha vida teve desde quando eu adentrei aqui. Eu mudei totalmente. Na forma de pensar, nas minhas relações sociais, eu era uma pessoa muito fechada. E quando eu adentrei aqui, que eu fui conhecendo os professores, os meus colegas, eu me abri nas minhas relações pessoais, eu melhorei muito na minha forma de pensar, né? Esse ano, eu e Alisson, nós tivemos a oportunidade de participar dos Jogos dos Institutos Federais, participando da modalidade do atletismo, dá pra fazer muita amizade. Até porque, tipo, no começo, assim, tem aquela chama de rincha, né? Mas nos últimos dias você vai interagindo com a galera de outros lugares e já... No final é difícil, entendeu? Na hora de despedir foi muito doido, entendeu? Pra você descobrir que esse é o último ano seu e você não vai participar mais de uma coisa que você gosta, é muito doído. Porque 3 anos, como a gente passa das 7 às 5 juntos, e dependendo, a gente viaja também juntos, a gente cria aquele elo, aquela ligação com as pessoas. Você se apaixona tanto pela instituição que quando você pensa assim, é o último ano, não vou ter mais tanto contato assim com o pessoal daqui, aí acaba que é uma situação até meio complicada, que você não quer deixar a instituição. Olha, eu acho importante falar que esse sistema de ensino técnico integrado, ele não pode deixar de existir. Essa fórmula que a gente tem hoje é uma fórmula que dá muito certo e que é preciso investir para que ela continue rendendo esses frutos que a gente tem, né? Hoje em dia eu acordo lá por 6 horas, mais ou menos, às vezes um pouquinho antes. Acordo, tomo café e daí eu vou para pegar o ônibus para vir para cá, né? Então eu pego um ônibus lá por 7 horas, mais ou menos, e chego aqui no IF. Quando eu falo para minha mãe, ela fala, fui eu que comecei a fazer você ler, não sei o quê. Por causa que ela conta que ela tinha costume de contar história, essas coisas, quando era para dormir, essas coisas. Livro, ele gostava muito. Desde criança ele gostava de livro. Então, a gente sempre incentivava, comprava livros e incentivava eles a ler. Gibi, do Maurício de Souza, Turma da Mônica. Meu primo tinha bastante, eu lembro que a gente sempre invejava, porque ele tinha um armário que era cheio de gibi. A gente sempre pegava da biblioteca e tudo mais, e a mãe dele assinava, né? Daí, sempre que a gente ia na casa dele, a gente pegava para ler os gibis, né? E daí aí que eu acho que eu comecei esse gosto pela leitura, né? E só foi aumentando. Eu sempre estudei em escola pública e o IF, quando eu entrei, né, um dos fatores foi por ser público, né. Foi meu pai que acabou comentando comigo que um amigo dele fazia curso aqui. E daí ele também fez, uns anos antes, um curso superior, meio que superior. E eu procurei justamente por isso. Eu ouvi falar que era bom, mas não imaginava que seria tanto quanto foi, quanto está sendo. Tem o ensino médio, mas também você tem, digamos que uma proximidade com aquilo que você, às vezes, tem vontade de fazer pro futuro. Então, isso é muito bom. Eu tenho algo que eu possa, digamos que, seguir até eu decidir uma faculdade, algo que eu possa trabalhar. Eu tive incentivo da parte da família para entrar aqui por conta do ensino mesmo. Então, foi que daí eu acabei me encontrando aqui dentro. Eu sabia que ia me ajudar no futuro, se eu precisasse. Mas eu não vim focada que eu quero fazer automação, que era o curso que eu queria para minha vida. Eu queria mais estudar aqui pela estrutura e pelo jeito que as coisas funcionam aqui. Mas o curso técnico é uma coisa que te dá um certo plus para a vida, porque você não vai sair só com o ensino médio. Então você tem uma rota de escape caso você queira parar no ensino médio e queira continuar. O pavilhão é bem grande, é um dos pavilhões aí maiores dos campos. Aqui a gente entra então no pavilhão, a gente já vê o laboratório de eletrotécnica, gigante o laboratório.
Aqui é o laboratório de manutenção. Eles fazem bastante coisa legal, eles apertam bastante botão. Tem muito botão que vocês podem ver aqui. Agora a gente vai mostrar aí pra vocês o laboratório de usinagem e soldagem, onde que a gente tem o kite aqui, que foi produzido no campus. A gente tem o simulador de voo também, que foi produzido aqui no campus. Tem as máquinas então de solda, os tornos, a fresa, um aluno aqui produzindo o TCC. E é isso. O curso técnico foi mais porque era o que dava dinheiro, no caso, né? Tinha lá informática, mecânica e automação. Daí mecânica eu não gostava muito e ficou entre informática e automação. E daí eu peguei, vou fazer esse curso então. E aí tô aí até agora. O IFPR já proporcionou pro Gabriel e quantos outros alunos já ter as oportunidades de já começar a vida profissional como um técnico, né? Nossa indústria é uma indústria que ela tem um apelo tecnológico muito forte e hoje o Instituto tem sido esse polo bem importante para nós da geração de mão de obra para a gente. Pelo conhecimento técnico que a gente recebeu do Instituto Federal, no caso eu recebi do Instituto Federal, realmente me ajudou a conseguir entender as demandas que eu tinha que fazer, entender aonde que eu devia atuar e como que eu devia atuar. Eu não precisei receber tanto treinamento técnico para atuar aqui dentro, porque eu já recebi isso da escola. E eu procurei justamente por isso. Eu ouvi falar que era bom, mas não imaginava que seria tanto quanto foi e quanto está sendo. Eu entrei como estagiária, em setembro de 2017. Então, em julho de 2018, eu recebi essa promoção e passei para analista de garantia. E aqui, nesse cargo que eu tô hoje, eu acredito que o IF me ajudou em questão do pessoal. De você ter responsabilidade, ter maturidade para você lidar com os problemas que vai ter diariamente. Então, é o que eu digo, que o IF não forma apenas profissionais, ele forma para a vida. Mas o interessante do IF é que, geralmente, eles focam em cada área, eles tentam passar cursos que, eles têm, digamos que, uma relação com a atividade local e tudo mais. Praticamente a estrutura daqui, tudo que eles oferecem, eles têm, pra disponibilizar literalmente. Eles têm uma sala de música, então eles têm muito material de música, assim. E, essa biblioteca. Então, quando eles oferecem alguma coisa, eles oferecem bem, entendeu? Eu, como leitora, caso não encontre um livro aqui, a gente pode entrar em contato com outros campos, E aí a gente consegue trazer o livro de outro campus, a gente consegue utilizar o material e aí devolve e eles mandam de novo para outro campus. Isso é excelente, é muito bom. Eles acabam perguntando a opinião dos alunos e tudo mais. Quais livros que os alunos querem que a biblioteca tenha. E isso é algo eu acho muito legal, porque o aluno tem voz muitas vezes nisso. Eu não quero uma biblioteca que seja um depósito de livros. Eu quero uma biblioteca movimentada, que os alunos venham e se sintam acolhidos. Eu não gosto muito do eu não gosto. Boa tarde. Beleza. Então, essa música, a gente fez um trabalho de espanhol e ela se chama Margarida. Ela é a nossa composição. Então, o nosso espaço é um espaço interativo, digamos assim. Não é só livro. Tem essa parte do cosplay, Lógico, são baseadas na literatura, mas é um momento, assim, de animação para os alunos, Que eles adoram essa parte da fantasia. A arte, que nós temos uma exposição aqui de fotos hoje. Nós vamos ter também um varal literário. Filmes. E é isso que a gente quer. Nós precisamos dos alunos dentro da escola, dentro da biblioteca. Muito obrigada. Até, 4 anos atrás, 3 anos atrás, era muito difícil, assim, você ouvir uma pessoa falando eu vou lá na praça ver uma coisa de cultura, ver uma dança, E aí, esse ano já tá muito mais forte. Então, eu acho que a gente, aos poucos, está criando essa cultura de gosto pela cultura, E a cultura, ela te aproxima digamos que, de um outro lado. Fazer você pensar mais, você saber agir mais e você não viver, digamos que, como que você fosse um simples robozinho, entendeu?
E questão do IF também não é só para jogar para o campo de trabalho ser uma cabecinha fechada que vai cuidar de máquinas ou de um computador. Ele prepara mesmo para pensar, né? Para a gente chegar em alguma questão e pensar, opa, não é bem assim. A maior influência que eu tive foi da professora Catherine, sem dúvida, que acabou me influenciando muito, assim, incentivando a buscar, tipo, essas coisas que eu tinha interesse, de fato, que não eram o que o curso almejava ou proporcionava. Por causa do IF, eu acho que teve muita influência, eu acabei prestando vestibular para letras. E daí eu prestei para a Universidade da UEPG, em Ponta Grossa, e acabei passando. O IF, ele acaba abrindo muito mais possibilidades para você. O projeto que eu desenvolvo com a Catherine e com o Daniel é um projeto de extensão, que a gente vai nas escolas conversar com os alunos sobre livros que são cobrados em vestibulares. E acho que foi esse um dos principais fatores que me influenciou. Então, o nosso projeto começou com uma ideia de falar sobre literatura para o vestibular. Mas aí depois a gente desvinculou justamente para essa preocupação com a formação humana. Então, acho que um dos diferenciais aqui do nosso campus nesse trabalho, com leitura, e é a formação humana mesmo. Eu acho que fomentar a leitura, fomentar a cultura na escola é isso, né? É tratar de aumentar os olhos, né? Ensinar a enxergar, né? Ensinar a produzir pensamento, né? Ensinar a sair do próprio lugar e olhar o em volta, né? O entorno. Mas pra que serve poesia? Alguém tem alguma resposta? Aqui, os alunos, eles têm, tipo, essa questão dos projetos, mas você pode participar de iniciação científica, projeto de extensão. Então, muitas vezes você só ia ver isso em faculdade. E aqui, no ensino médio mesmo, você já vai estar habituado. E muitas vezes, se você vai para o ensino superior, você já tem uma noção que, muitas vezes, você nunca ia ter se você não estivesse perto desse ensino e tal. Você vê, tipo, desde o primeiro ano até o quarto ano, no quarto ano, uma quantidade maior de seres mais pensantes, sabe? Tipo, sem preconceito e essas coisas, porque é como se a gente fosse livre para se moldar e ter uma base de pensamento sólida que não fosse racista, homofóbica e nem nada do tipo. Uma das coisas que os professores incentivam bastante é que a gente pense, e lá fora, o que você vai fazer? Dentro da indústria você já sabe, você tem teu curso, você sabe a parte teórica, beleza. Mas lá fora, como que você vai tratar o mundo que a gente vive hoje? É que a gente chega aqui muito criança, né? Muito imaturo, muito assim... Ai, professor vai me dar 2 pontinhos. E aqui não, a realidade é diferente. Eles não tratam a gente como criança. Eles tratam a gente como adulto, como o adolescente que a gente é. Então não tem esse desnível assim de vou pegar na sua mãozinha. Você pega na sua mãozinha e você vai. Acho que é autonomia, principal palavra. Se fosse para definir uma palavra, autonomia. Autonomia para escolher o que você quer, autonomia para você pensar do jeito que você quer, sobre você mesmo, sobre os outros, para escolher a profissão que você quer seguir, como você quer fazer isso. Espero sempre conseguir melhorar cada vez mais, né? Principalmente o que eu acabei aprendendo aqui, fazer com que outras pessoas percebam essas coisas que eu acabei aprendendo aqui. Eu acho que principalmente essa é um dos motivos por causa de eu optar por essa profissão ou que não optei pela área técnica, para que eu consiga levar cada vez mais pessoas a pensarem dessa maneira ou o convite a pensar, né? Assim como eu tive aqui na IF.